Um dos primeiros elementos contidos para o clima ficar pesado entre as nações europeias foi justamente relacionado à própria partilha dos continentes asiáticos e africano durante o período do imperialismo, né, no século XIX. É importante dizermos que quando houve o fatiamento das nações e eventualmente, né, algumas nações tiveram uma proporção maior de beneficiamento no que diz respeito à própria circulação de produtos que seriam extraídos, que seriam explorados de alguma dessas duas regiões. É importante mencionarmos que o próprio processo do imperialismo ele determinou uma outra etapa, né, dentro do que foi o movimento colonial lá no século XV, XVI e XVII. É importante analisarmos também que essa nova estrutura imperialista ela iria propiciar o fortalecimento de algumas denominações, ou seja, os impérios dentro da perspectiva capital, né? E as nações iriam, de certa forma, aperfeiçoar os seus sistemas, não só produtivos, mercadológicos, a perspectiva industrial, mas outros elementos estariam contidos, até mesmo dentro de sua performance, né, global, que seria a própria conjuntura das corporações, a ideia dos sistemas de monetização, o aparecimento de bancos que iriam eventualmente condicionar um levante e concentração de capital para as necessidades dos países, enfim. A ciência iria proporcionar novas conjunturas dentro da produção, dentro de utilizar outras forças motrizes, né? O próprio sistema relacionado ao ideário trabalhista, a própria composição do cenário da empregabilidade, a conjuntura também do aumento demográfico dentro dos grandes centros urbanos, iriam propiciar, né, novos horizontes, novas amplitudes. No caso, um exemplo, na Inglaterra. Né? A Inglaterra até o fim do século XIX era conhecida como a rainha dos mares. Né? A Inglaterra foi um país fundamental nesse entendimento por ter desenvolvido, né, a primeira revolução entre as nações europeias. Ela fez é o país que puxa, né, a carruagem das revoluções em sentido prático. Antes da Revolução Industrial, a Inglaterra faria, né, a sua Revolução Gloriosa e, eventualmente, né, a Revolução Política e a Revolução Religiosa, dentro da condição de preparar o território para as conjunturas, podemos dizer, industriais. Tendo esse elemento como definidor, a Inglaterra ela propiciou, né, o fortalecimento de vários setores, né, as próprias ferrovias, a pulsão, né, de escoar mercadoria de forma mais rápida, o transporte de pessoas, né, as máquinas que de certa forma seriam aliadas como um elemento definidor dessa velocidade. E por que não dizer também do aperfeiçoamento naval, entre a ideia de troca das embarcações a madeira, no remo, a vela, né, utilizando ali o mastro, por barcos que seriam mecanizados, né, utilizando a força do calor, né, para rasgar os oceanos. A Inglaterra era conhecida como a rainha dos mares. E nessa condição, é importante mencionar que o próprio mar, em nível de território, ele tem também as suas demarcações, né? Ou seja, os países que eram fortemente atrelados a um domínio e uma proporção maior de defesa, no caso da Inglaterra, ela tinha seus bloqueios, né, continentais. Para entrar em determinadas regiões, você tinha que ter acordos diretos com essa nação. Qualquer tipo de ofensiva que não fosse ligada aos interesses daquele país, você não entrava. E eu estou falando de navios fortemente armados, navios que não seriam, de certa forma, inundados, naufragados como era anteriormente. Então, há de se entender
exposição como elementos vitais, né? Então, a gente começa aqui a trabalhar uma ideia pré-determinada de que algumas nações evoluíram, como foi o caso da própria França, né? E da Inglaterra, que despontaram, né, nas regiões da África e da Ásia, explorando e principalmente expandindo o comércio. O território asiático era esse território que era impenetrável, né? A gente pode discutir até mesmo o território chinês, o território japonês, né? A Índia já se tinha comércios eventuais, né? Outras regiões mais, podemos dizer, ainda desconhecidas ao padrão do descobrimento. Alguns países eram muito fechados para essa ideia, para essa perspectiva. No caso da Guerra do Ópio, que aconteceu, foi fundamental para que as nações pudessem, de certa forma, introduzir, né, o seu modo de produção, de identificar ali a saída dessas nações aos moldes de trabalho rural, ainda feudal, para um aperfeiçoamento que eventualmente levou, né, alguns embates, alguns conflitos, alguns confrontos entre nações e eventualmente morte, né, porque a entrada dessas regiões elas levariam também o processo desolador dos conflitos, né, e o sangue seria derramado em decorrência dessas disputas oriundas aos interesses do capital. Porém, nós temos aqui dois países que ficaram por trás dessa pulsante evolução, que foi justamente a Alemanha e a Itália, né? Essas duas nações, de certa forma, chegaram tarde a esse processo, ou de certa forma não foram beneficiadas como nações que iriam explorar de territórios mais evoluídos, mais, podemos dizer assim, providos de riquezas. Eventualmente, a gente começa a ter aí essa pequena diferença. Logo, outra característica essencial desse entendimento é que quando se trabalha capital e território, a gente disputa as concorrências, né? Ou seja, cada nação que era explorada e que era expandida o comércio, se tinha ali uma região já dominada. Então, quando outra nação, ela eventualmente queria adentrar em territórios já conquistados, você começava a trabalhar aí a ideia de revanchismo comercial. E no capital, a gente entende que a ideia da concorrência ela é fundamental para utilizar os eixos da qualidade, dos preços, dos produtos, dentro de uma linha, podemos dizer, não de conflito, mas dentro de um entendimento, podemos dizer assim, real, né? O capital ele permite que uma das questões essenciais seja a concorrência, né? E a perspectiva do preço, da qualidade, do prazo e outras definições. É importante dizer que ao tempo que as nações elas concorriam por espaços territoriais, é fundamental entendermos que naquele momento começava a surgir uma ideia chamada ufanismo, e o ufanismo é uma conjuntura real do brio nacionalista, ou seja, as nações elas já eram pré-definidas dentro de um ideal de bandeira, de pátria, e esse sentimento ele começava a ser algo mais comum entre o aparelho administrativo, né, territorial. Então, ter essa ideia de pátria, ela iria desencadear movimentos mais fortes nos outros conflitos que vamos estudar posteriormente. Não é à toa que, ao tempo que as indústrias elas iriam crescendo, outras necessidades iriam aparecendo, principalmente o desenvolvimento bélico. Ou seja, as nações também começavam a proporcionar o surgimento e a fabricação de armas para com o fortalecimento dos seus exércitos. Ou seja, entendendo isso, é possível identificar agora que o cenário, nesse revanchismo comercial, e agora as nações se permitindo cultuar uma projeção de armamentistas, em algum momento esse conflito ele iria desencadear uma projeção real de embate que não seria mais comercial. Ele iria adentrar agora nas forças políticas e eventuais denotações
territoriais no que diz respeito a conflito mesmo, certo? Outra questão, a corrida armamentista, ela iria trazer pressões, medo e principalmente, né, esse clima de cisma, de suspeita entre quem eventualmente seria protegido, quem iria ser ofensivo e quem de certa forma estaria na salvaguarda entre as determinações estabelecidas para com os embates comerciais que passariam para outros níveis, né? Outra questão, existiam 4 blocos fundamentais para esse entendimento dessas revanches. O primeiro entendimento da revanche, que iria propiciar o surgimento das outras, é que, um exemplo, a França, na Guerra Prussiana, ela perdeu um território riquíssimo, denominado Alsácia-Lorena, para a Alemanha. Como a França estava à frente da corrida industrial, armamentista, nesse período e também com grande aptidão de territórios na partilha da África e da Ásia, em algum momento a França retoma a ideia de capturar esse território de volta para si, que era justamente um território alemão. Então esse primeiro conflito ele começa a aparecer de forma mais notória entre franceses e alemães. O segundo conflito, que a gente pode determinar aqui, é justamente entre ingleses e alemães, principalmente sobre a rivalidade naval. Foi discutido anteriormente que a Inglaterra era considerada a rainha dos mares. Adentrar em seus territórios iria proporcionar uma ideia indelicada, comprometedora, inconveniente e que poderia trazer alguns transtornos. Então os alemães queriam adentrar em territórios ingleses e isso iria desencadear o inconformismo. O terceiro elemento que a gente pode destacar é justamente entre alemães e russos, né? O Império Russo ele já tinha suas rotas, né? Que de certa forma eram cortadas por regiões que tinham suas ferrovias. E, eventualmente, entre essa rota russa de comércio com alguns países europeus, o leste europeu, os alemães queriam adentrar também. Então aí já teria, a gente já consegue perceber que os alemães queriam invadir, né, os territórios tanto ingleses como também os territórios russos. E lá na frente a gente vai entender como a Alemanha irá, né, de certa forma, responder por essas ofensivas. E o último ponto, que é um ponto mais técnico, mais detalhado, muito mais, podemos dizer assim, cheio de detalhes, que é justamente a revanche entre os povos pan-germânicos e os povos eslavos. Essa ideia, a gente tem aqui que apresentava-se uma perspectiva de unificação de ambos os povos como reinos. E a gente sabe que a Europa, existe uma área até então vazia de notoriedade, onde a gente encontra os países do leste europeu. A gente vai encontrar esses países que em tempos outrora, ou melhor, tempos posteriores, seriam desencadeados dentro do grande Império Russo, né? Chamado lá na frente de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu estou falando de nações como Polônia, Lituânia, Estônia, Croácia, Romênia, Iugoslávia, que depois irá desmembrar-se em outros territórios, né? Tchecoslováquia, Sérvia, Montenegro. Regiões como essa, né? Os próprios sérvios, eles de certa forma têm uma certa autenticidade de um território que até então ficava fora do bloco Portugal, Inglaterra, Holanda, Espanha, França, né? Entre esses países que foram proporcionados pelos grandes movimentos coloniais. Então esses países eram países de cunho mais de notoriedade não tão visíveis assim. Então a gente tinha esse embate, né, entre a unificação também desses dois reinos. E esse é um tema complexo porque até hoje, né, aquela região do leste europeu é uma região que ela geograficamente, politicamente, de forma bem contida, ela tem uma espécie de brio próprio, de um povo
que tem suas características detalhadas por uma ideia, podemos dizer assim, única, né? O leste europeu é uma região ainda que precisa ser conhecida de forma mais adentro e não de forma superficial. Por isso que tem essa ideia do contexto do revanchismo e, eventualmente, entre as condições oriundas perfeitas para um cenário que também iria desencadear os elementos vitais para o surgimento do primeiro conflito.